Muito boa tarde para você, mais um sábado no ar com mais um bate-papo da nossa. Boa tarde para você, hoje é 25 de março de 2023, chegando aí ao final do mês de março. Estamos aqui para mais um bate-papo da nossa ao vivo na nossa FM e também simultaneamente através das plataformas no Facebook e no YouTube. Você acompanha a nossa programação ao vivo. Acesse arroba Nossa FM RN no Facebook, no YouTube também é o mesmo nome, Nossa FM RN. Você também acompanha através do nosso site, radionossafm.com.br. Além disso, você ouve nossa programação 24 horas por dia através do Radiosnet e do aplicativo da Nossa. Bate-papo da Nossa no ar. E aqui comigo, Daniela Carla, para mais um bate-papo. Daniela, boa tarde. E aí, tudo bem? Boa tarde, Arlino. Boa tarde, ouvintes da 87,9. Mais um sábado, não é? Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Janderson Pinheiro, nutricionista. E hoje nosso papo vai ser bem descontraído, mas também cheio de informações, assim como é nosso podcast, né? Seja bem-vindo, Janderson. Obrigado, Daniela. Boa tarde, Jarlene, Daniela, o pessoal que acompanha a programação. Obrigado pelo convite. E é sempre bom, né? Poder estar falando sobre saúde, qualidade de vida, desempenho, estética também, né? Querendo ou não, hoje... nutricionista é visto como um profissional que está ligado a desempenho e estética, muitas vezes antes de ser visto como um profissional de saúde, né? Exatamente. Quem nunca viu alguém comentando que está iniciando um acompanhamento com nutricionista e sempre tem alguém que fala que ela... aquele comentário, fulano tá fitness, não é? E o que essa palavra fitness significa? Ela tem um significado de um conjunto de pessoas que têm um estilo de vida saudável, mas que também buscam o desenvolvimento de um físico, né, atlético, com um bom nível de massa muscular, definição. Ou seja, então, malhado, né? O famoso malhado. Exatamente. Né? É o famoso então, malhado. O nutricionista é um profissional da saúde, antes de mais nada, mas, querendo ou não, hoje em dia, é muito visto como um profissional ligado à estética também. Show. Então, para a gente iniciar nosso bate-papo, Janderson, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória na nutrição, né? Como começou, por que você quis fazer esse curso? Então, quando eu estava no ensino médio, eu estudei no IF aqui em Panguaçu, e aí não tinha muita ideia ainda do que é que eu queria fazer, se eu queria entrar na faculdade, não tinha nem muita noção de se eu entraria na faculdade ou não. E aí, o primeiro curso que veio à cabeça, na verdade, não foi nem cursos relacionados à área da saúde, apesar de eu sempre ter gostado de praticar esporte, né, jogar bola, academia, musculação, sempre iniciei desde cedo. Mas eu pensava, antes de pensar em nutrição ou educação física, que eu cheguei a pensar também em fazer, eu pensava em filosofia, porque eu gostava muito das aulas de filosofia. Cheguei a pensar em psicologia, inclusive quando eu estava prestando o Enem, eu cheguei a colocar psicologia como primeira opção no SISU e etc. Mas aí eu já tinha começado a pensar na possibilidade de fazer algo voltado para essa área de esporte. Que aí, no caso, muitas vezes vem logo a ideia de educação física, né? Para quem gosta de esporte. E foi o que aconteceu. Mas só que aí veio junto também aquela curiosidade de estudar nutrição, por já naquela época eu ter noção da importância que a nutrição também tem no desempenho, né, no esporte. E aí a nutrição passou a ocupar um espaço mais relevante na minha cabeça do que a educação física. E aí passou a ser a segunda opção, a nutrição, né? Só que eu ainda estava com psicologia como primeira opção. Que inclusive é uma coisa que ainda tenho muita curiosidade, gosto de ler até hoje. Não descarta a possibilidade também, né? Possivelmente. De cursar eu descarto, mas de sempre estar lendo um livro. Se atualizando, até porque se atualizando conjunto, sobre, né, o assunto. Exatamente. Só que aí eu não passei em psicologia, fiquei ali na lista de espera, depois fui chamado, mas já tinha ido para a segunda opção, que era nutrição, e findei ficando. Entrei na faculdade em 2016, comecei em fevereiro de 2016. O último semestre, que foi 2020.1, quando passou um mês, eu acho, mais ou menos, aí começou a pandemia, acabou que o último semestre durou o ano de 2020 inteiro, mas aí em dezembro eu encerrei, colei grau, né, me formei
no início de 2021. E aí de lá para cá, venho exercendo, né, na parte clínica, atendendo tanto no formato presencial, aqui em São Rafael, atendo em Natal, vez ou outra também atendo em Lages, que eu tenho um colega lá. Você tem dias que atende ou quando então, dá certo vai? Lá, você está dizendo? Tanto em Natal como em Lages, eu atendo quando surge demanda. Tipo, se surgir, por exemplo, uma pessoa, muitas vezes, na verdade, não compensa ir, mas aí quando junta 3, 4 pessoas, aí eu organizo uma data, um horário. Quando é em Natal, alugo lá o consultório onde eu atendo. Quando é em Lages, atendo lá na academia desse meu colega, Vicente, ele tem uma academia lá. É um colega que era do IF, que a gente tem essa parceria aí. E aqui em São Rafael é onde eu mais atendo, né? E online também. Aqui eu você atendo também de segunda tem a sexta. essa ferramenta online, né, de atendimento? Isso. Atendimento online, inclusive, muita gente tem dúvida, mas ele funciona da mesma forma que um atendimento presencial. A gente aborda os mesmos pontos, né? Uma conversa, só que através de chamada de vídeo. E aí muita gente pergunta, como é que fica a parte da avaliação, das medidas? Realmente essa parte é um pouco limitada, porém a avaliação da composição corporal no atendimento online ela também é feita, só que através de fotos e de algumas medidas que a própria pessoa pode fazer, peso, perímetro da cintura, tá entendendo? Alguns perímetros que me ajudam a avaliar também essa parte. E o restante ocorre normalmente a avaliação de exames, prescrição de exames de sangue, toda a conversa da parte de anamnese para saber como que está, quais os objetivos, as queixas da pessoa, o que é que ela pretende atingir ali através do atendimento com o nutricionista. E toda a parte de prescrição dietética, suplementação, orientações nutricional, de modo geral, funciona da mesma forma. Interessante. Vamos lá, continuar nosso bate-papo. Janderson, na grande maioria dos atendimentos, a gente sabe que muita gente vê o acompanhamento nutricional, né, apenas relacionado ao emagrecimento. Mas, para além disso, como a nutrição ela pode ajudar a construir um estilo de vida saudável? Isso aí que você falou é muito verdade. Eu lembro, acho que quando eu era criança, a ideia que eu tinha de nutricionista na minha cabeça, não sei se é a de todo mundo ou da maioria das pessoas, é de que o nutricionista era um profissional que ajuda pessoas desnutridas, pensava assim, né? Pessoas muito magras, que estão fracas, e pessoas obesas, muito gordas, que precisam emagrecer, porque senão vai entupir a veia, a artéria. E acaba que hoje ainda tem muito disso, mas hoje, pela disseminação da informação através da internet, as pessoas conseguem ter uma noção melhor do papel do nutricionista, não só nessa parte de emagrecimento ou hipertrofia, né, que fala, Sim. Que é mais uma parte também estética, apesar de também ter muito saúde envolvido nisso. O papel do nutricionista hoje em dia, assim como todas as áreas, a nutrição é uma área ampla, então tem profissionais especializados em diversas áreas. Então não só emagrecimento, hipertrofia, mas condições clínicas das mais variadas, como, por exemplo, a pessoa que tem uma doença renal crônica. O nutricionista é muito importante para ajudar na saúde de uma pessoa como essa. Claro que você não vai a qualquer nutricionista, assim como uma pessoa que tem um problema de coração não vai a qualquer médico, ele vai em qual médico? Cardiologista. Cardiologista. Então pronto, tem todas as especializações, né, dentro da nutrição também. Então a pessoa que sofre, sei lá, de depressão, tem um nutricionista que ele estuda essa parte, que vai ajudar também através da alimentação e da nutrição como um todo, amenizar e tratar essa condição clínica, assim como qualquer outra condição clínica que você possa imaginar. Uma pessoa que está com problema intestinal, uma pessoa que sofre de hipertensão, de diabetes, isso aí eu acho que é o mais comum, que todo mundo deve estar ciente disso. Mas todas as áreas que envolve qualquer condição clínica, o nutricionista está ali para ajudar. E uma alimentação saudável é uma coisa que todo mundo deveria ter, porque mesmo uma pessoa saudável, se não cuidar da alimentação, a longo prazo ela pode vir a desenvolver algumas dessas condições clínicas
que assolam boa parte da população, dentre elas as principais, que a gente já falou aqui, obesidade, Sim. hipertensão, diabetes, dentre vários Até outros. porque não é só estética, né? A alimentação saudável não tem a ver só com estética, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Mas aí acaba que quando acarreta algum sintoma de doença, aí procura um A pessoa só se nutricionista, preocupa quando dói, né? Exatamente, Quando exatamente. dói, mas não percebe que aquele estilo de vida que ela está levando pode vir a desencadear problemas que Pois vai surgir essa dor em algum momento. Você falando em especialidades, você tem alguma especialidade na nutrição? Eu sempre, desde antes de me formar, desde o início da faculdade, eu sempre foquei na área clínica e esportiva. Então, sempre que tive a oportunidade de ir a algum congresso, de ir a alguma palestra nessa área, eu sempre fui. Então, assim, já venho me especializando desde antes mesmo de me formar. E é o meu foco, é onde eu mais atendo. Procuro sempre evitar, sempre que eu posso direcionar alguém que tem um caso que não é minha área, eu procuro estar indicando para algum profissional. Tenho vários colegas, né, sempre em contato, que seja especialista naquela determinada área, porque apesar de a gente ser, quando se forma em nutrição, ser um profissional generalista, que teoricamente sabe um pouquinho de tudo, a gente não é especialista em nada. Sim. E aí a gente vai buscar se especializar em uma determinada área. Essa é a área que eu busco me especializar. A área esportiva, então a pessoa que pratica algum esporte, que quer melhorar o desempenho dela, que quer melhorar a estética através de treino e dieta. E pessoas que têm condições clínicas dessas mais comuns, como diabetes, hipertensão, uma pessoa que está sofrendo de refluxo, por exemplo, que é outro quadro. Inclusive, eu sofro de refluxo. Pois é outra coisa que a nutrição, a alimentação influencia diretamente nessa questão. E muitas vezes a pessoa não sabe. A gente muitas vezes tem uma condição clínica, vai diretamente ao médico e só vai nutricionista se o médico passar. Mas muitas vezes o papel da alimentação e da nutrição influencia mais do que a parte de medicação. Exatamente. Eu percebi isso algumas vezes, que eu mudando a alimentação, eu fiquei bem melhor do refluxo. Não precisou nem ir a questão da medicação. Mas nem sempre todo mundo tem esse pensamento, né? Exatamente. O refluxo, por exemplo, já que você falou nesse assunto, tem algumas orientações que, apesar de serem simples, muita gente não tem noção. E com simples mudanças em hábitos, vou dar alguns exemplos, a pessoa consegue controlar muitas, depende do grau também, né? Existem graus, como em todas as doenças, existem graus de gravidade dessa condição clínica. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem refluxo, se ela evitar tomar líquido junto com as refeições, evitar fazer refeições muito volumosas, evitar deitar após as refeições, pronto, dei 3 orientações, tem outras, mas só essas 3 muitas vezes já resolve, né? Já resolve ali 50%, 60% dos casos. Sim. Então são dicas simples, né? Simples. Mas que a pessoa não tem noção e acha que só resolve com medicação. Então, pra você ter uma noção do quanto a alimentação ela influencia. E a questão da fritura também influencia muito, né? Fritura, isso, como eu falei, eu dei 3 orientações, mas tem uma série de outras orientações. Uma dieta rica em gordura, ela não é indicada para uma pessoa que sofre de refluxo, então frituras de modo geral. E fazer refeições com uma quantidade muito elevada de gordura também pode acarretar em algum problema relacionado ao refluxo. E até, pra você ter uma noção, essa dica não tem nem ligação direta com a alimentação, mas que também influencia. Usar acessórios muito apertados na região do abdômen pode desencadear, dependendo da gravidade, como eu disse. Roupas tipo essas calças mais com a cintura mais alta ou até cintos, pode desencadear episódio de refluxo, como eu falei, dependendo da gravidade. Mas que é uma coisa simples, muita gente não tem noção. E também pode piorar quem já tem, né? Piorar quem já tem, exatamente. Sim. Jantos, vamos continuar. É comum escutar os nutricionistas falarem que a saúde ela é composta por um tripé, que é a nutrição, exercícios físicos e o sono. No seu ponto de vista nutricional, como funciona essa relação? Tudo isso aí está interligado, né? Eu acredito que se a pessoa cuida só de um desses 3 pilares que você falou, e tem uma certa deficiência nos outros 2, acaba que
ela não consegue compensar, digamos assim, um sono ruim, um sedentarismo com a alimentação perfeita, ou da mesma forma quando a pessoa cuida, por exemplo, da parte de exercício, se exercita bastante, mas não se alimenta bem, não dorme bem, sim, então não funciona. É como eu sempre falo, tem que andar de mãos dadas, essas três coisas. Claro que a sociedade, devido à rotina, né, que a gente tem na sociedade atual, é difícil a pessoa ter as três coisas, a não ser que a pessoa viva para aquilo. Seja um atleta, por exemplo, que a pessoa só come, dorme e treina. Se a pessoa não é uma pessoa que consegue viver para isso, dificilmente ela vai ter essas três coisas andando interligadas perfeitamente. Né? Mas se você consegue pelo menos cuidar de duas delas, né? É difícil hoje em dia uma pessoa com uma rotina de trabalho, de estudo, por exemplo, dormir 8 horas por dia. São poucas as pessoas que conseguem. Mas se a pessoa, pelo menos aquelas poucas horas que ela tem para dormir, ela dorme bem e procura encaixar um exercício na rotina dela e uma alimentação que seja equilibrada, que não precisa também ser perfeita, a gente tem que entender que seguir uma dieta à risca é algo muito fora da realidade para muita gente. Daí vem o equilíbrio. E o equilíbrio é a pessoa ter autonomia para, diante da rotina dela, conseguir saber fazer as escolhas certas na hora de se alimentar. Porque nem sempre você vai estar, por exemplo, você tem um cardápio que o seu nutricionista montou, e aí hoje você viajou, você nem está em casa, vai comer num restaurante na hora do almoço fora. E aí, o que é que você vai fazer? Aí cabe a você, claro, junto com o nutricionista, lhe ajudar a criar uma autonomia alimentar que lhe permita saber fazer escolhas corretas na hora de você montar seu prato, de você ter que comer fora de casa ou em um momento que você não tenha como seguir exatamente o cardápio. Até porque muita gente acha que fazer um acompanhamento nutricional, quer dizer que vai ter alimentos difíceis que eu não vou conseguir, mas nem é. Tem muito disso. São alimentos que a gente tem, né, acesso todos os dias e que pode ser feito, né, esse acompanhamento. Uma das coisas mais comuns, talvez não uma das mais comuns, mas acaba sendo muito comum pessoas chegarem para agendar atendimento e já ir logo de cara perguntando: você não vai passar nenhum alimento caro, não vai passar nenhum alimento difícil de encontrar não, né? E claro, eu entendo isso porque a pessoa está muito com aquela ideia atrelada à cabeça de que o nutricionista vai entregar algo pronto, que já aconteceu e talvez aconteça, talvez não, com certeza ainda acontece muito, aquela famosa dieta de gaveta. Sim. Onde o nutricionista prescreve um plano alimentar já semi-pronto para todo mundo, e acaba que um mesmo plano alimentar não vai se adequar à realidade de todo mundo. Até porque cada um tem sua necessidade, né? Necessidade, condição socioeconômica, rotina, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de montar um planejamento individualizado, que é o mais importante. Então, essa questão de, pelo menos comigo, você que for fazer um atendimento comigo, não vai ter no teu cardápio nenhum alimento que você não possa comprar, que você não goste de comer, ou que você, por algum motivo, não consiga ter acesso àquele alimento. Até porque a gente vive em nível de interior, né, digamos assim. Então, alguns alimentos que outros nutricionistas passam, que é caro e difícil de achar, a gente não vai ter acesso aqui. É um exemplo perfeito. A questão da nossa realidade aqui, num município de interior, onde não tem nenhum daquelas redes de supermercado com diversas opções. A gente tem aqui os mercadinhos simples, que dá para encontrar, claro, 90% das coisas que a pessoa precisa para ter uma alimentação rica, mas que não vai ter uma variedade tão grande, e alguns alimentos específicos a gente não vai encontrar aqui. Então, cabe a mim também ter ciência disso, para na hora que eu atendo alguém daqui da cidade, não ficar colocando no cardápio, mesmo que a pessoa goste. No caso, eu tenho que evitar colocar coisas que ela não vai encontrar aqui. Não vai encontrar, né? Exatamente. Certo. Voltando no tripé lá que a gente falou, que é o exercício físico, o sono e a nutrição. A questão de exercício físico, muita gente pensa que exercício é só você ir à academia, mas também não tem tempo. Tem pessoas que não têm tempo, que trabalham, que fazem outras coisas e não tem tempo de academia. Então, qual é a dica que você dá para fazer exercício mesmo sem ir à academia? Assim, sem querer ser muito duro, mas a gente arranja tempo para tanta coisa, né? Sim. Eu acho muito importante que
que a pessoa dê um jeito de ter, sei lá, meia horinha, 40 minutos. Não estou falando que tem que ser para ir para academia, né? Fica até a dica aí para vocês, já além de um dia convidar algum profissional da educação física que possa falar melhor sobre essa parte de exercício, de esporte. Mas, claro, eu como um profissional da saúde, também sempre incentivo os meus pacientes, os clientes que eu atendo, a ter essa rotina saudável, incluindo o exercício também. E aí, sobre tempo, existem diversas formas de você otimizar o seu tempo, fazendo um exercício que não tenho tempo para fazer 1 hora de caminhada, mas você pode ali em 20 minutos fazer um HIIT, que é um estilo de exercício onde você faz em uma maior intensidade e vai ter um gasto energético tão eficiente quanto às vezes uma caminhada ou uma corridazinha leve de 40 minutos, 1 hora, sem precisar tomar tanto do seu tempo. Então, assim, tempo, eu escuto muito isso também, de falta de tempo, mas às vezes é só falta de prioridade. A verdade é essa. E assim, é duro escutar isso, mas às vezes é uma questão de você colocar como prioridade o exercício que vai lhe ajudar a evitar ter que gastar tempo no futuro com outras coisas que você não gostaria de ter que tratar. Janderson, esses exercícios podem ser feitos em casa também, né? Exatamente, não até necessariamente com o peso do seu corpo. Próprio corpo, exatamente. E outra coisa que eu sempre falo, porque assim, da mesma forma que muitas pessoas não conseguem ter autonomia para se alimentar de forma saudável sem a orientação de um profissional, muita gente não consegue ter autonomia para se exercitar sozinho da forma correta. Então sempre eu falo que se a pessoa puder, assim como ela está fazendo acompanhamento com nutricionista, se ela puder ter um acompanhamento com um profissional da educação física, eu sei que não é a realidade de muita gente, ter condições de manter acompanhamento com 2 profissionais, às vezes a pessoa já tem médico por algum motivo, mas se puder, eu falo, se puder, tenha também um profissional para te acompanhar na parte de exercício. Que seria o ideal, né? O ideal, exatamente. Assim como a pessoa precisa ter um acompanhamento com um profissional, um acompanhamento profissional com um nutricionista, acompanhamento também com um personal, com um profissional da educação física, também vai ajudar muito, principalmente nesses casos onde a pessoa não tem como, por algum motivo, ir para uma academia. Porque na academia a pessoa vai ter um personal lá do salão que vai orientar a pessoa, mesmo que não esteja ali do lado, não seja um personal particular, mas sempre tem ali um profissional para orientar de alguma forma. E se a pessoa não tem condições de ir para um lugar que tem um profissional, vai fazer exercício em casa ou vai fazer alguma coisa na rua, numa praça, se ela puder, nem que seja uma vez, um mês ali, tirar um pouco do teu orçamento para investir numa orientação profissional, vai ajudar muito. E ainda continuando sobre esse assunto, como a gente já está falando aqui sobre a importância de essas 3 coisas andarem, né, de mãos dadas, Sim. Muita gente confia o seu resultado, o resultado que a pessoa quer, seja voltado para o tratamento de alguma condição clínica, uma doença, ou seja por uma questão estética ou de desempenho. É muito comum a pessoa atrelar o resultado só ao exercício ou só à alimentação. E aí a pessoa se frustra muitas vezes porque realmente acaba não dando tão certo, né? Os dois têm que andar ali de mãos dadas, porque, por exemplo, uma pessoa que ela quer diminuir o percentual de gordura corporal dela. E aí ela começa na academia, começa a fazer aeróbio. Então a pessoa caminha e treina musculação. E aí beleza, perfeito, para o objetivo dela. Está no caminho certo relacionado ao exercício que ela escolheu. Mas se a pessoa começa a fazer o exercício com orientação, mesmo que seja com orientação profissional, e ela não cuida da alimentação dela, o nosso corpo ele se adapta a tudo. Então se você passa a gastar mais energia através do exercício, o seu corpo meio que pede para você aumentar a sua ingestão de energia, porque ele entende que você, por estar gastando mais energia, está precisando de mais energia. Sim. E aí, naturalmente, se você não tiver orientação, você vai acabar comendo mais por estar gastando mais energia e vai manter seu corpo ali, seu peso em equilíbrio, não vai conseguir baixar seu percentual de gordura. Então, tem que estar com a alimentação também voltada para esse seu objetivo. E do mesmo jeito, o contrário, né, o oposto também é verdade. Se a pessoa quer
falando do mesmo objetivo, baixar o nível de gordura corporal dela. E aí ela procura um nutricionista. E aí vai o nutricionista, você faz algum exercício? Não, não sei o quê. Só através da alimentação tem como? Tem. Mas só que a pessoa começa a fazer um planejamento alimentar voltado para esse objetivo, não faz exercício, e aí o exercício, além de ser uma forma de aumentar o gasto energético dela, também é uma forma, eu percebo que o exercício é uma forma de manter a pessoa mais focada na dieta. Muitas vezes a pessoa tem um objetivo, mas sem o exercício a pessoa se sente muito desfocada e acaba não tendo adesão, que é o principal no planejamento alimentar, por muito tempo, por tempo suficiente. E aí passa 2, 3 semanas, a pessoa já está fugindo, não está mais seguindo o cardápio, e aí mais uma vez vai se frustrar. Então, se não tiver as 3 coisas, né? Da mesma forma que não adianta a gente fazer exercício e comer, né? Como se o mundo fosse acabar amanhã. Isso. Não vai ter resultado. Foi o que eu acabei de falar inicialmente, né? Se a pessoa foca só no exercício e não cuida da alimentação, o seu corpo vai lhe sabotar, fazer você se sabotar e fazer você comer mais do que você vinha comendo e acabar não tendo esse resultado. Então, não adianta. Claro, só o exercício, focando só no acompanhamento profissional, na parte de exercício, tem como ter um resultado? Tem. Se você for capaz de forma autônoma, cuidar da sua alimentação, perfeito. Assim como uma pessoa que só tem acompanhamento com um nutricionista, mas treina sozinha, por exemplo, ela consegue ter um resultado se ela tiver autonomia suficiente para fazer um treino na intensidade correta, no volume correto, na frequência correta. Mas se a pessoa, digamos assim, não consegue ter autonomia nem na parte de exercício, nem na parte da alimentação, o ideal seria ter um acompanhamento profissional com os dois profissionais, né, das duas áreas, para dessa forma ela conseguir ter êxito. Janderson, hoje a gente vive no Brasil e até em diversos outros países a questão da insegurança alimentar. E o que seria essa insegurança alimentar? São pessoas que não têm acesso regular a alimentos, né, nutritivos suficientes para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para ter uma vida ativa e saudável. Essas pessoas que sofrem dessa situação de insegurança alimentar, elas não sabem quando irão comer, ou até mesmo os alimentos que elas têm, não sabem quanto tempo vai durar. E um fator que está ligado a essa insegurança alimentar é a falta de recurso. Muita gente não tem recurso para ter acesso a esses alimentos saudáveis, nutritivos, né? E aí, no seu ponto de vista, como até global, federal, em governo, em sociedade civil, como a gente pode fazer para diminuir essa questão da insegurança alimentar? Então, isso é uma coisa que o Brasil sempre sofreu, não é de agora. Claro, houve uma época onde teve uma melhora significativa, e aí quem é um pouco mais velho, ou quem gosta muito dessa parte de política, vai lembrar que um dos objetivos principais do atual presidente, quando ele passou na primeira vez pela presidência, era acabar com a fome no Brasil. De fato, ele conseguiu melhorar muito essa parte de insegurança alimentar, focou muito em ter políticas voltadas para isso. Mas, querendo ou não, a desigualdade no Brasil é tão grande que tem gente desperdiçando comida, enquanto tem outras pessoas que não tem nem o que comer. Não tem nem o que comer, às vezes como uma vez por dia, um alimento que não dá nem para suprir necessidade de nenhum nutriente, praticamente. E eu acho que o Brasil precisa de um melhor investimento nessa parte. Mais políticas públicas, Políticas públicas, porque se o Brasil continuar focando em problemas que são, às vezes, na cabeça de muita gente, maiores do que esse, mas não focar no básico, que seria justamente, muita gente fala do problema de saúde pública. Mas antes mesmo de você pensar em construir hospitais federais, universitários, alguma coisa desse tipo, na minha opinião, deveria focar em tratar, por exemplo, uma questão como essa, que tem pessoas que não têm nem o que comer. Como a pessoa vai ter condições de ter uma saúde, né, digna, se ela não consegue nem se alimentar? E, querendo ou não, as políticas públicas, o Estado, ele tem uma relevância muito grande nessa parte, nessa questão da insegurança alimentar. Certo.
Vamos dar continuidade, né, ao nosso podcast. Vamos lá. Vamos entrar na relação da alimentação infantil, né? Em relação às crianças com sobrepeso, obesas, o que pode auxiliar a nutrição para combater este problema? A nutrição é diretamente o pilar principal aí numa questão de obesidade infantil. Não sei se você percebeu, mas antes tinha muita propaganda na televisão, passava muita propaganda de guloseimas, digamos assim. Sim. Hoje em dia é proibido. Já é uma excelente política, né, de proibir propagandas de biscoito recheado, pipoca, que era uma coisa que passava em horário comercial ali. Naqueles horários que passava desenhos, né, na televisão, a gente assistia ali TV Globinho, passava muita propaganda de comidas, essas comidas ricas em açúcar, em sódio, em gordura. Hoje em dia já não pode mais, justamente porque é um problema que veio aumentando ao longo dos anos, obesidade infantil, doenças relacionadas a uma má alimentação, já na infância. E aí isso ainda, mesmo com algumas mudanças, ainda é um problema muito comum no Brasil e cabe primeiramente aos pais. Porque um pai mal instruído, ele vai dar qualquer coisa ao filho e o filho não vai querer comer uma fruta. O filho, né, a criança vai pedir Também tem tudo a ver a questão de hábito, né? um biscoito recheado. Então, o pai e a mãe muitas vezes já tem um hábito alimentar que não é tão interessante e acaba transmitindo isso para o filho. Então, você que é pai, você que é mãe, se você não tiver a iniciativa de incentivar seu filho aos poucos, essa não é algo também do dia para a noite, você vai conseguir fazer sua criança, para seu filho parar de levar salgado com refrigerante para a escola e passar a levar uma fruta ou alguma coisa, um iogurte natural, tá entendendo? É um processo, né? Da mesma forma que a criança, ao longo dos primeiros anos de vida, forma ali o seu questão de vitamina C, mas uma coisa que muita gente faz e que enfraquece a imunidade dela é cortar ou diminuir carboidrato da dieta. Carboidrato é um nutriente que é fundamental para você manter a sua imunidade forte, manter a sua imunidade o mais preparada possível para combater esses agentes que possam invadir o seu corpo. E aí muitas vezes uma pessoa que por conta própria começa a cortar alimentos visando, sei lá, perder peso, emagrecer, acaba fazendo uma dieta pobre em nutrientes, dentre eles o carboidrato, que cumpre um papel fundamental nessa parte da nossa imunidade. Eu até lhe perguntei isso antes da gente entrar no ar, porque eu sempre costumava ouvir isso, coloca mais proteína, menos carboidrato, mas aí você me explicou, né, que depende também de acordo com o objetivo. O objetivo da pessoa. E mesmo que a pessoa tenha um objetivo de emagrecer, o carboidrato tem a sua importância na alimentação de uma pessoa que tem um objetivo como esse. Uma pessoa que normalmente treina, que faz algum exercício e que se alimenta visando o emagrecimento, ela é uma pessoa que precisa de carboidratos, porque o rendimento num treino ou numa atividade física está diretamente relacionado à quantidade de carboidrato que a pessoa ingere. Sim. Pois ele é o principal nutriente que o nosso corpo usa como fonte de energia. E aí, se você tem uma ingestão baixa de carboidrato, seu desempenho no treino ou no exercício que você pratica cai, você diminui aquele estímulo que você está dando para o seu corpo, fazer aquela modificação que você quer fazer, seja baixar a quantidade de gordura corporal, diminuir teu peso, ou seja, hipertrofia. Então, independente do teu objetivo, o carboidrato é um nutriente chave. Sim. Claro que se a pessoa precisa de uma dieta com déficit calórico, né, com a quantidade de energia menor do que o que você gasta, que é isso que promove o emagrecimento, a gente vai reduzir essa quantidade de energia através da redução de carboidratos, mas não necessariamente cortar. Não vai comer pão, não vai comer arroz, não vai comer batata, não vai comer macarrão. Não, a gente não vai cortar, a gente vai manipular os macronutrientes, vai colocar uma boa quantidade de proteína, porque a proteína é um nutriente
que cumpre 3 papéis muito importantes, principalmente no emagrecimento. Saciedade, é um nutriente que causa bastante saciedade. Por exemplo, é muito fácil comer um prato de macarrão, agora enche um prato só com filé de peito de frango. A dificuldade que é comer Sim. ali uma quantidade muito alta de um alimento rico em proteína, tá entendendo? Saciedade. Então, a gente pode usar essa estratégia aí para emagrecer? Tentar comer alguma coisa que sacie mais rápido? É uma das coisas que... Dificuldade para comprar alguns alimentos integral por causa do preço, né? Acaba Exatamente. dificultando. Serve para dieta, Mas né? esses Exatamente. ingredientes aí, por exemplo, uma mussarela no pão. Uhum, pode. Porque, só respondendo primeiro a questão de Daniela, por que a pessoa vê e se assusta? Vixe, está comendo pão. Porque é carboidrato, a pessoa que quer emagrecer, por não ter uma orientação, muitas vezes acha que tem que cortar alimentos ricos em carboidrato, como o pão, por exemplo. Mas se você ajustar a quantidade, não precisa cortar nenhum alimento. Nenhum alimento. Das perguntas, uma das perguntas também que é mais comum, é a pessoa chegar perguntando se tem que cortar alimento A ou B. E a minha resposta é sempre a mesma. Não precisa, não existe nenhum alimento que você precise cortar da sua alimentação. Você só precisa ajustar e saber qual a quantidade correta e o momento certo de você comer aquele determinado alimento. Então, assim, e você perguntou sobre pão com queijo. Com queijo, É uma excelente combinação. Por quê? Tem carboidrato, mas aí, como eu falei, você vai comer na quantidade certa de acordo com o Não cálculo, exagerar, né? com o Porque seu objetivo. E a mussarela é um alimento que vai ter proteína, vai ter cálcio, porque é um alimento derivado do leite. Então é um alimento nutritivo. E você fazer essa combinação, fazer uma torrada ou um pão com queijo. Claro, se for um queijo magro, melhor ainda. Porque aí vai ter menos gordura, que a gordura do leite. Branco, né? A gordura do leite e, consequentemente, do queijo é uma gordura saturada, não é uma gordura que é interessante a gente consumir em excesso. Mas não deixa de ser um alimento excelente, mesmo que não seja um queijo magro. Mais uma vez, se tiver dentro da quantidade que o seu nutricionista calcular e prescrever, tá tranquilo, pode comer um pão com queijo, seja qual for o queijo que você coma. Aquele queijo, um queijo que a gente gosta muito aqui, que eu já costumo falar que não é tão interessante, seria o queijo manteiga, porque gorduroso, né? o mussarela, o coalho, já é um queijo consideravelmente gordo, mas que dá para encaixar. Mas eu costumo falar que o queijo manteiga, ele já é manteiga, né? Então, ele já é muito mais rico em gordura. Já é um tipo de queijo que eu peço para o pessoal que eu acompanho evitar, tá entendendo? Mas esses outros eu sempre encaixo, mussarela, coalho. Como eu falei, se for um coalho light, por exemplo, mussarela light, que vai ter menos gordura. Então, para uma dieta equilibrada, é tentar comer dentro do intervalo menor do que aquele que geralmente... Comer de tudo, você vai comer de tudo, mas sabendo, né? mas sabendo quais alimentos você deve comer em menor quantidade e quais alimentos você pode comer em maior quantidade. Frutas e vegetais, de modo geral, sempre são alimentos que você pode consumir à vontade. Me responda uma coisa, deixar de tomar café da manhã para almoçar muito é uma péssima ideia, né? Péssima ideia. Pô, até você falou disso aí, é até interessante fazer um comentário sobre isso. Muitas vezes a pessoa tem um objetivo principal, vamos supor, chega no nutricionista e meu objetivo é perder 8 quilos, perder 10 quilos. E aí eu vou e falo para a pessoa, né, ao longo da conversa, a gente faz toda a anamnese, eu entendo como que é a rotina da pessoa, os objetivos, as queixas dela. E aí eu percebo que a gente tem que ajustar várias pequenas outras coisas que a gente precisa focar no início para poder chegar a esse objetivo principal. E aí eu falo para a pessoa, beleza, nossos objetivos iniciais vão ser aumentar a sua ingestão de água de 1 litro, que você bebe só 1 litro, para 2 litros, 2,5 litros. Colocar o teu café da manhã, que você acorda, não toma café da manhã, só vai comer na hora do almoço. E aumentar a sua ingestão de vegetais. E a pessoa vai e fala, não, peraí, meu objetivo é perder 8 quilos, é perder 10 quilos, não é aumentar a minha ingestão de água. Mas ela não entende que para chegar em um objetivo maior, um objetivo principal, a gente tem que primeiro bater pequenas metas. É igual, lembra daquele, o Karate Kid lá do tira casaco, bota casaco? Sim. Que o menino chega pro Jack Chan, eu quero aprender Karate, Kung Fu, não sei. E aí o Jack Chan, vem cá, aí coloca ele para ficar, tira casaco.
Bota casaco, joga casaco no chão, apanha casaco. Aí o menino olha pra ele e diz: meu amigo, eu vim pra cá aprender karatê, não foi ficar jogando casaco no chão, não. E ele depois né? Ele vai perceber que aquele tira casaco, joga casaco no chão, vai ser a base dos golpes dele do karatê. É a mesma coisa, a pessoa chega com o objetivo principal, muitas vezes, de emagrecer, de perder X quilos, mas para chegar nesse objetivo principal, ela tem que passar por atingir pequenos objetivos, pequenas metas, que vão tanto ajudar a fazer ela chegar no objetivo principal, como sustentar também esse objetivo. Aí onde vem a parte psicológica, né? Porque se você corta de uma vez, você é acostumado a comer bastante gordura, carboidrato, de repente você corta. O seu cérebro, ele vai, né? É como se algo que vicia, né? Isso, ele vai tentar fazer com que você quebre isso e volte à rotina anterior. Exatamente. E essas metas aí, ela ajuda até na questão de você ir aprendendo a lidar com seus desejos, comportamentos, né? Sim. E essa questão que você falou de, às vezes, a pessoa pula o café da manhã como uma forma de comer menos, né? Vou fazer uma refeição a menos, consequentemente eu vou comer menos. É um tiro no pé, porque se você faz uma refeição a menos e passa um intervalo muito grande de tempo sem comer, seu corpo vai pedir muita comida quando você for fazer a próxima refeição. Então você acorda, eu acordo tarde, não vou fazer o café da manhã. Aí você acorda de, 9 horas, 10 horas, aí não faz o café da manhã, deixa para comer só na hora do almoço. E aí chega meio-dia, 1 hora, você vai almoçar, você tá morrendo de fome, pô. Você vai compensar o que você deixou de comer no café da manhã e comer ainda mais. Então, uma das coisas que é mais importante, principalmente para quem pretende emagrecer, é ter um adequado fracionamento alimentar. Não adianta comer poucas vezes por dia. Uma das coisas que eu mais faço, desculpa, Jana, uma das coisas que eu mais faço, mais comum, de eu fazer quando uma pessoa chega pra mim, é aumentar a quantidade de refeições que ela faz no dia. E aí as pessoas ficam malucas. Pô, como é que eu vou emagrecer se eu fazia 3 refeições por dia e agora você quer que eu faça 4 ou 5? E aí ela não entende que o que eu estou fazendo não é aumentando a quantidade de comida que ela come. O que eu estou fazendo é fracionando melhor a quantidade de comida que ela come ao longo do dia. Porque no que eu fraciono melhor, ela consegue se manter mais bem alimentada e mais saciada ao longo do dia. Tá entendendo? Então existe uma série de estratégias que, claro, a pessoa leiga não vai entender, mas o profissional entende muito bem que aquilo vai ser melhor para ela. E muitas vezes a pessoa não segue, porque muita gente é cabeça dura, ou muitas vezes, talvez, claro, pode ser falha minha de não conseguir fazer a pessoa entender a importância daquilo ali, mas a gente faz aquilo como uma forma de fazer a pessoa atingir aquele objetivo. E o objetivo de beber muita água seria saciar? Evitar que... entra também como um aliado importantíssimo nessa questão da saciedade. Mas aí a água ela é importante para diversas outras coisas, né? A água ela cumpre papel. Tudo quanto é reação no nosso corpo ocorre à base de água. A água está presente ali. Então, uma pessoa que não se hidrata bem, ela não só tem menos saciedade, porque acaba que ingerir água ajuda na saciedade, mas é uma pessoa que muitas vezes, né, dá uma dor de cabeça, ela não sabe por que é desidratação. É uma pessoa que às vezes vai para academia treinar, não rende bem ou passa mal, acha que é porque não comeu direito, é porque não bebeu água direito ao longo do dia. Então a água, ela cumpre diversos papéis. É uma coisa simples, né? Água, e por ser simples, muitas vezes a gente não dá importância. É muito comum, pô, eu envio um questionário pré-consulta antes de fazer o atendimento da pessoa, para já ir conhecendo ela. É como eu falei, coisas simples, que parecem simples, mas que, primeiro, são muito importantes e que vão ajudar a pessoa a chegar naquele objetivo principal e ajudar a sustentar aquele objetivo que ela alcançou. Já tem um alimento que é o queridinho, né, de muitas pessoas. Inclusive eu, particularmente, gosto muito, sou viciada. Já sei. Café. Ah, eu pensei em chocolate, não, mas aí é café. Mas é pau. É preto também, mas... Até que ponto o café, ele ajuda em uma dieta ou até nos faz mal, né? O café é excelente, né? O café é o principal... Vamos saber disso. O principal composto do café que faz a pessoa amar é a cafeína. E aí a cafeína tem um efeito estimulante que ajuda a pessoa a se sentir mais alerta, mais disposta. Mais esperto, né? Então, ajuda a pessoa que, por exemplo, quer estudar, a se manter mais focada, a pessoa que vai treinar. Inclusive, aquele suplemento pré-treino, um dos principais compostos desse suplemento é a cafeína, para fazer justamente esse efeito de
fazer a pessoa se sentir mais Alerta, disposto, né? mais alerta. E, tem algum problema? Assim como todo nutriente, em excesso pode fazer mal. Quantidades acima de... Depende da pessoa também, porque cada pessoa tem uma sensibilidade. Então, às vezes, você com uma xícara de café já sente o efeito. E às vezes já toma um copo de 300 ml de café, tô dando um exemplo. Mas tem pessoas que tomam... Mas você tá falando a verdade. E Agora não eu acho sente que o é efeito. ao contrário. É ao contrário, né? Daniela é quem toma Então, existe quantidades de acordo com, claro, com a sensibilidade da pessoa que pode fazer você ter efeitos adversos, como se sentir agoniado, dar aquele taquicardia de você... Ao invés, dependendo da quantidade que você tomar, se for em excesso, ao invés de você ficar mais alerta, o café vai tirar, a cafeína vai tirar a sua concentração, vai fazer o efeito contrário. Então qual a minha dica? Ir testando aos poucos uma quantidade que surta o efeito que você quer. Tá entendendo? Porque muitas pessoas vão tomar 50 miligramas de cafeína, que é uma xícara. Então, nesse caso, o café não engorda, né? Vai sentir. Não, café não tem calorias, a não ser o açúcar dele. O açúcar, né? Colocar açúcar. E aí, se você... Mas café sem açúcar. Aí, ela gosta de café doce. Então, tem até Mas até aí pode Não substituir tão doce. pela... Tem um videozinho que eu compartilhei uma vez no Reels do Instagram, um pessoal no podcast falando sobre essa questão. E foi muito interessante a analogia que eles fizeram. Por quê? O nosso paladar é adaptável. Se você for diminuindo a quantidade de açúcar que você bota no café, por mais que no início a pessoa se sinta ruim, né? assim ruim, mas se for forçando, o nosso paladar se adapta e consegue diminuir até chegar ao ponto de tomar sem açúcar. Sem açúcar. E aí o camarada lá fez uma analogia muito interessante. A pessoa quando bebe cerveja a primeira vez, ela não gosta. Só que ela força o paladar dela até ela gostar. Difícil uma pessoa tomar, primeira vez que eu vou tomar cerveja aqui. Tomar, vixe, bom demais. Não toma, a pessoa vai Geralmente as pessoas insistindo falam até o que paladar se adaptar e passar amargo, a gostar. né? No início é amargo. O mesmo processo A você pode cerveja fazer. é muito amarga mesmo. O mesmo processo você pode fazer com Mas eu já açúcar. vi Você muitas pode pessoas- adaptar o seu paladar, forçar ele a gostar do café sem o açúcar. Aí, tá entendendo? Janderson, a gente pode aplicar então aquela regrazinha que você falou de meta, né? Se você faz o café, digamos que você faz aí o seu café, usa 4 colheres de açúcar, você pode diminuindo para 3,5, então Perfeito. vai diminuindo. Falou tudo. É né? isso é essa a orientação que eu dou. Eu sempre oriento as pessoas que eu acompanho fazer mudanças aos poucos. Independente de Gradualmente. qual mudança seja. Você falou aí da questão do açúcar. Eu pergunto para a pessoa, esse café que você toma, você adoça? Adoço. Quantas colheres de sopa de açúcar você costuma utilizar? Ou quantas colheres de chá de açúcar você costuma utilizar numa xícara de café, no copo de café? Eu coloco 2. Vamos fazer o seguinte. Essa semana você vai colocar 1,5. Aí depois eu falo com você. Aí depois diminuir para 1. Para ir adaptando aos poucos, porque nenhuma mudança drástica é sustentável. Se você, por exemplo, refrigerante, é outra coisa comum, que a gente sabe que é um alimento, né, que não tem nada a agregar do ponto de vista nutricional. Então eu sempre tento estimular a pessoa a diminuir, mas eu nunca peço para a pessoa cortar. Porque a pessoa que todo dia na hora do almoço toma 500 ml de refrigerante, ela não vai conseguir a partir de amanhã almoçar sem refrigerante não. Então, olha, você toma 500 ml, agora você vai tomar um copo de 300. Dá certo? Consegue? A pessoa chega e fica feliz, que acha que eu vou pedir para cortar, e eu peço para diminuir. Ela, não consigo, pô. De 500 ml para 300 eu consigo. E aí, beleza. Aí passou 2, 3 semanas, a pessoa tá tomando 300 ml, voltou para outro atendimento. E aí, tá conseguindo se adaptar bem com a quantidade menor de refrigerante? Vamos diminuir para 200? Vai chegar um ponto, onde a gente consegue tirar. Tá tomando entendendo? 100 ou aquilo Do já mesmo não faz jeito, fazer mais nem do diferença. mesmo jeito é o açúcar. E outra, você concorda comigo que se a pessoa consome, dando o exemplo do café com açúcar, consome café 3 vezes por dia, pouco, tem gente que passa o dia bebendo. Vamos supor que a pessoa consome café 3 vezes ao dia. Nessas 3 vezes, em cada uma delas, a pessoa colocou 2 colheres de açúcar. E eu pedi para ela diminuir para 1. Então ela tomava 2 colheres, 3 vezes por dia, seriam 6 colheres. 6 colheres. Ela diminuiu de 6 para 3. Pra 3. Metade. Você Caiu a concorda que metade. isso já reduz drasticamente a quantidade de energia, de calorias que ela está ingerindo no dia, só essa mudança. Se ela fizer só essa mudança, já... Se Já você dá pra ver soma diferença. isso ao longo de semanas, de um mês, se ela mudar só isso na rotina alimentar dela, já vai ver diferença. Imagine se você fizer várias outras pequenas mudanças sem fazer nenhuma mudança drástica. Tá entendendo?
sem fazer nenhuma mudança drástica. A pessoa que, por exemplo, chega e fala assim, olha, todo final de semana eu saio para comer pizza. Beleza, você come quantas fatias normalmente? Eu como uma quase toda sozinho, eu como 7 fatias. Beleza, você consegue comer só 5? Consigo, de boa. Pensei que você ia pedir para eu cortar. Não, então coma só 5. E aí quando a pessoa faz essa mudança, que na cabeça dela parece besteira, mas ela está reduzindo drasticamente ali a quantidade de, às vezes, 300, 400 calorias que ela está ingerindo só numa refeição. Quando passa 3, 4 semanas, só aquela mudançazinha. Claro, quando a gente começa um acompanhamento, a gente faz uma série de ajustes. Mas aí quando soma esses pequenos ajustes, uma diminuição do açúcar que coloca no café, uma diminuição da quantidade de um alimento muito calórico, como a pizza que a pessoa come, só isso aí, sem mudar muita coisa, já traz para ela uma mudança muito significativa. Às vezes, do ponto de vista de saúde até, de estética também. Às vezes a gente não tem nem como contabilizar a questão do açúcar. Por exemplo, lá em casa, mãe já adoça o café. Muito comum. Já deixa o café na garrafa adoçado. Então, eu não tenho noção de quanto está adoçado ali, né? Quantas colheres de açúcar a única saída nesses casos seria não adoçar. De alguma forma, ou tirar o seu antes de adoçar e colocar na outra garrafinha térmica, ou então, enfim, pedir para cada um adoçar o seu. Sim. Faz sem açúcar aí, deixa a garrafa aí, cada um se vira. E aí vai ter gente que vai exagerar no açúcar e vai ter outras pessoas que vai colocar menos. Tá entendendo? E essa questão do café também depende muito do organismo da pessoa, né? Pronto, você falando aí que ele é bom até para malhar. Eu tenho uma amiga que ela não costumava tomar café. E aí ela, um dia desse, tomou café antes de malhar. E ela não se sentiu bem. Sentiu agoniada, deu um pouco de taquicardia. E depende muito, né? Porque já eu tomo, falei, às vezes, só o café. Individualidade. Como eu falei, vai ter pessoas que com 50, 100 miligramas de cafeína tem um efeito bacana. Vai ter pessoas que vai precisar de mais. Vai ter pessoas que se tomar 100 miligramas de cafeína já tem esse efeito adverso de ficar agoniado, muito acelerado, desconcentrado, tá entendendo? Eu vou dar um exemplo de mim. Eu não tomo café, não gosto de café e eu não sou, como a gente diz, responsivo à cafeína. Pelo menos não a quantidades normais que pessoas em geral costumam ingerir. E normalmente a pessoa que não ingere nenhum tipo de cafeína, ela precisa de uma quantidade menor porque o corpo dela não está acostumado, então ela é mais sensível. Só que eu sou tão insensível, digamos assim, à cafeína, que uma vez eu comprei a cafeína em cápsula. Sim. E aí eu comprei uma de 220 miligramas. Então cada comprimidozinho tinha 220 miligramas. Que para muita gente já é uma quantidade muito alta, que já pode causar aquele efeito oposto. E eu tomava e não sentia nada. Na verdade, a cafeína que eu comprei foi de 420 miligramas. É muita cafeína. Eu tomava uma cápsula e não sentia nada. E aí, uma vez eu experimentei 2, só que aí já é uma quantidade absurda, que foi para 840 miligramas. E aí eu já senti esse efeito adverso de, foi cafeína demais, fiquei muito agoniado. Então, 420 era pouco, 840 era muito. Então, tem um meio termo aí, se eu fosse testando, onde eu ia sentir o efeito desejado. Mas é uma questão da pessoa ir testando. Porque, como eu falei, tem pessoas que se tomar essa cápsula que eu falei que eu tomei, em mim não fazia efeito, tem pessoas que se tomar é arriscado até sair correndo, doido, no meio da rua, agoniado. Então, é muito individual a questão da cafeína, mas é um ótimo, inclusive, é um dos suplementos com mais evidências científicas de que melhoram o rendimento de treinos, principalmente treinos de alta intensidade. Mas pessoa que pratica ciclismo, como você, por exemplo, cafeína é um excelente suplemento, tá entendendo? Antes de praticar qualquer exercício. E de modo geral, para pessoas que visam, por exemplo, emagrecimento, ela tem até um pouco de efeito inibitório ali do apetite, um pouquinho que pode ajudar também nessa questão. Mas lembrando sempre que o café, ele é bom, mas tem que tomar cuidado nessa questão do açúcar, que é o açúcar que você coloca no café já pode estar atrapalhando o teu objetivo ali. Açúcar em excesso é sempre um mal. Janderson, quando a gente tem um objetivo de emagrecer, ou até mesmo os dois, de emagrecer e ganhar massa magra, a gente deve também usar determinadas coisas como whey, creatina, ou não precisa? Então, vamos lá. Sobre suplementação, quando se fala em treinamento de força, a musculação, por exemplo, eu acho fundamental ter a creatina. Porque a creatina, todo suplemento é um composto que pode ser encontrado em algum alimento.
Só que a creatina, é difícil você conseguir atingir uma quantidade bacana de creatina só através de alimentos, que a principal fonte seria a carne vermelha. E aí seria necessário em torno de 1 quilo de carne para atingir uma quantidade ali de creatina que fosse suficiente para surtir efeito. E não é interessante a pessoa comer 1 quilo de carne todo dia. Então a creatina, por ser um suplemento que ajuda muito a melhorar o desempenho no treino, e o treino é importante independente do teu objetivo, eu acho um suplemento fundamental. Já o whey, creatina para quem treina força, para quem corre, para quem pedala, já não faz tanto efeito assim, não faz tanto sentido. Já o whey não é um suplemento essencial para quem visa emagrecimento, para quem visa hipertrofia. Só que o whey é um suplemento que ele é um facilitador da dieta. Como assim facilitador? Como a gente precisa de ingerir uma determinada quantidade de proteínas, e muitas vezes essa quantidade, principalmente para quem visa emagrecimento, às vezes é maior, porque uma dieta para emagrecimento eu costumo colocar uma quantidade maior de proteína, para a questão da saciedade, para a manutenção da massa muscular, para a pessoa não perder peso e acabar perdendo massa muscular, é interessante ter uma ingestão adequada de proteínas. Aí voltando, se você precisa ingerir uma quantidade de proteínas que muitas vezes é difícil através da alimentação, o whey, como é proteína em pó concentrada, entra para facilitar você atingir essa necessidade. Mas não necessariamente você precisa tomar o whey. Se você consegue bater ali, eu calculei 150 gramas de proteína para você por dia. Aí se você consegue através de, sei lá, frango, ovo, leite, queijo, bater, tranquilo. Mas se você, por exemplo, tem que fazer um lanche pela manhã, e aí você não tem como levar nenhuma dessas fontes de proteína, por alguma dificuldade, ou falta de tempo para preparar, de organização, a whey entra como uma forma de facilitar isso, dá praticidade. O whey ele é um suplemento que dá praticidade à sua dieta. Como a proteína é um nutriente importante para quem treina, tanto visando hipertrofia como visando emagrecimento, o whey acaba fazendo sentido por ser um suplemento que facilita a sua dieta, não por ele ser um suplemento que te dá mais resultados ou que otimiza seus resultados. Não é um suplemento essencial. A creatina eu acho mais fundamental, porque realmente é difícil você atingir a quantidade de creatina ali só pela alimentação, mas o whey não é algo indispensável, dá para dispensar, realmente ajuda muito, a maioria das pessoas acabam usando, porque realmente muitas vezes é difícil você fazer todas as refeições com a quantidade boa de proteína, só com alimentos, mas não é algo indispensável. Não. Esses dias eu vi você colocando a creatina no suco de acerola. Certo. E aí, na embalagem da creatina, vem dizendo assim, é recomendável ingerir após o treino. Tem algum problema usar antes? Todo suplemento costuma ter alguma indicação, alguma sugestão de uso no frasco. E aí, é claro, aquilo ali vai ajudar uma pessoa que não tem orientação, que digamos assim, é leigo, a fazer. Mas é sempre bom consultar o profissional. E se você fizer um acompanhamento, com certeza o profissional vai lhe orientar a forma mais interessante para você fazer. O jeito certo de fazer uso da creatina. A única coisa indispensável sobre o uso da creatina é que você tem que tomar ela todos os dias. Eu tomo só quando eu treino. Tá errado. Tá, porque a creatina ela faz efeito no nosso corpo depois que ela se acumula dentro do músculo. E para se acumular você tem que ir tomando ela todos os dias. E aí faltou o treino, toma. Hoje é domingo, eu não treino, toma. É feriado, toma também, tá entendendo? Viajou, se tiver como levar a creatina para manter o uso, leva para tomar, tá entendendo? Como e o horário? Isso aí não tem regra, porque já que é um suplemento que só vai fazer efeito de forma crônica, você pode tomar ela a qualquer horário do dia. O importante é que você tome para ela se acumular no seu corpo. Então, de manhã, de noite, antes do treino, depois do treino, junto com a refeição, antes da refeição, depois, tanto faz. O importante é que você tome todos os dias. Mas se esquecer um dia? Se esquecer um dia não tem problema. Sim. Agora, se você, toda semana, chega sábado e domingo e esquece de tomar porque não foi treinar, aí já pode ter algum prejuízozinho ali por não estar tomando todos os dias. E com o que eu tomo? Com água, com suco, tanto faz também. Se quiser tomar com suco, com água, se quiser botar até na vitamina, gosto, se quiser botar direto na boca e tomar um gole d'água. Eu tomo assim. Tá entendendo? Eu tomo assim também. Então, a única regra, a única orientação sobre a creatina, além da quantidade, uma quantidade de 3 a 5 gramas é o suficiente para quase todas as pessoas.
além da quantidade, a orientação é de tomar todos os dias. O resto, questão de horário, de com o que tomar, não. Janderson, a gente tem pergunta aqui dos ouvintes. A Zélia Cecília, ela está perguntando aonde você atende aqui em São Rafael e quais os dias você atende aqui no município. Certo. Eu costumo atender de segunda a sexta. Aí aqui, como eu uso uma sala, que inclusive a sala que foi, acho que era a tua o primeiro rádio no início, né? Foi, que tu tinha Lan House lá, pronto. Isso. Lá, quem sabe onde era a casa de Jarlino no início, quando ele abriu. Fica ali na casa do Francisco dos Correios, né? Do lado hoje é a casa do Francisco dos Correios, eu uso essa sala. E aí, como a sala, digamos, é só para mim, eu vou organizando questão de horários e de dias de acordo com a demanda. Tem dia que acaba que eu nem atendo lá, porque, enfim, organizei as pessoas da semana para, digamos, para segunda, para terça e para quarta. Então, eu costumo atender de segunda a sexta, mas aí eu vou organizando, como eu trabalho com agendamentos, de acordo com a demanda. Então, tem dia que se a pessoa chegar lá de manhã, talvez eu nem esteja lá. Às vezes eu tenho só atendimento online, faço em casa. Tá entendendo? Então, se houver também necessidade, a pessoa por algum motivo não pode de segunda a sexta, aqui e acolá eu faço atendimento no sábado, uma vez eu atendi no domingo também. Às vezes a pessoa que é de fora, que vem passar só o final de semana aqui, aí só pode no sábado ou no domingo, aí eu abro essas exceções, mas normalmente existe também a facilidade do atendimento remoto, né? O atendimento online, exatamente. Que aí já abrange pessoas de outras regiões. Do mundo inteiro, falando português, que eu ainda não sou bilíngue. Dá certo de que já foi uma ferramenta que facilitou muito, atendi já pessoas de São Paulo, de Ceará. Mas com aquelas ferramentas de inteligência artificial, daqui a pouco você fala em português, já traduz lá para... Pronto. Daqui a pouco eu estou atendendo aí para já faz isso, pessoal. Já sim. O nosso querido amigo Rodão Neto, ele foi para a China, ele não fala nada de chinês, ele usa um aplicativo, ele fala em português, o aplicativo traduz lá para chinês. Em tempo real. Aí a pessoa fala chinês lá, só aperta o botãozinho e ele entende português, né? Janderson, então contato para atendimento. Pronto, vamos lá. Eu sempre disponibilizo meu Instagram, porque além de a pessoa poder entrar em contato comigo por lá, ela também pode ficar por lá para acompanhar. Muitas informações, né, que posto chega. Bastante conteúdo, tanto no feed quanto nos stories. E aí meu Instagram é o @Janderson_Pinheiro. São 2 underline, mas aí a pessoa colocar Janderson Nutricionista, ou sei lá, Janderson Pinheiro, com certeza já aparece. Mas se quiser saber o @ bem direitinho mesmo, é Janderson_Pinheiro. E aí, se a pessoa também quiser entrar diretamente em contato com o WhatsApp, o meu WhatsApp é 986018903. Pode falar lá que a gente tira todas as dúvidas também sobre tem seu atendimento. Contato, né? Você já deixa aqui, na verdade, né, o link para consulta. No próprio Instagram tem o link no meu perfil, onde a pessoa clicando, ela consegue ter acesso ao meu WhatsApp. Algumas pessoas estão perguntando aqui se você faz residencial também. Residencial? Faço. Assim, é bem raro aparecer uma situação, mas claro que se a pessoa não tiver, por algum motivo, condições ou meios para ir até o consultório, eu posso sim fazer um atendimento domiciliar. Ok. É isso aí. É um assunto que abrange muito, né? Sim. Né? Se a gente fosse falar todos os assuntos que abrangem a nutrição, a gente ia passar o dia todo, né? Ia ser são podcast infinito aqui até. Até porque são muitas dúvidas, né? Exatamente. Dentro de cada, como eu falei no início, né? São várias áreas, assim como qualquer profissão. E dentro de cada área é uma infinidade de assuntos que, se for falar especificamente, não acaba mais. Tanto é que, se for falar, por exemplo, nutrição esportiva, existem vários esportes. Pronto. Cada esporte existe um tipo de recomendação diferente do ponto de vista da alimentação, de suplementação. Como você estava falando da creatina. Sim. Creatina é um suplemento que faz sentido para quem pratica crossfit, musculação, mas não é um suplemento que faz sentido para quem corre na rua. Tá entendendo? Para quem, sei lá, joga tênis. O certo, o correto então, é sempre buscar a orientação do profissional antes de começar a comer qualquer coisa. Né? É claro que, hoje em dia, com tanta informação que tem na internet, se a pessoa tiver paciência e souber filtrar as informações, ela consegue criar pelo menos uma autonomia para fazer uma alimentação saudável, que seja voltada para o objetivo dela. Mas o ideal é sempre ter um profissional, porque o profissional ele sabe individualizar algo que é feito exclusivamente para você, tá entendendo? É muito comum a pessoa pegar o cardápio de um colega, de um familiar e seguir, só porque meu objetivo é igual
o de fulano. Eu vou pegar o cardápio dele e vou seguir. Só que Mas aí não trabalha no mesmo local, não faz as mesmas rotina atividades, diária, tá entendendo? Então assim, você diferente. pega, eu vou dar um exemplo simples. Você costuma fazer café, almoço e janta. Aí você pega o cardápio de uma pessoa que tem o mesmo objetivo com você, mas quando chega lá tem 6 refeições. Já cagou tudo, já não tem mais. Já bagunçou, já não tem mais como a pessoa seguir aquilo ali. Por quê? Porque cada um tem sua individualidade de rotina, horários que come, o que gosta de comer. Então você vai pegar o cardápio de uma pessoa que tem, sei lá, macaxeira com frango. Aí você odeia macaxeira. Como é que você repete? Tá entendendo? Então, assim, individualidade. Não adianta você tentar pegar algo pronto que o cardápio de uma pessoa é o de uma pessoa. O seu, com certeza, vai ser outro completamente diferente. E mesmo que o objetivo seja o mesmo. Por exemplo, vou fazer a mesma dieta da minha prima, que ela quer emagrecer, eu também quero emagrecer, vai dar certo. Aí a sua prima, ela caminha de manhã, vai pra academia e de noite ainda pratica outro esporte, sei lá, uma luta. E ainda pesa 10 quilos a mais que você. Você acha que a quantidade de energia que tem no cardápio dela vai ser a mesma que vai ter pra você, que você só pratica musculação, por exemplo? Não, né? Talvez você siga o cardápio da pessoa e você ganhe peso. Ao Tá invés de entendendo? perder, ganha peso. Exatamente. Então tem que entender Porque que a prima gasta mais energia. gasta né? muito mais energia. Pratica 2, 3 esportes, tá entendendo? É mais pesada, tá entendendo? Então é importante a pessoa ter noção de que dá pra você ter uma base pegando informações na internet ou cardápios de outra pessoa, mas dificilmente você vai conseguir atingir seu objetivo copiando a alimentação de uma outra pessoa. Só se você tiver muita sorte mesmo de você ter as mesmas necessidades, a mesma rotina daquela pessoa. Aí quem faz musculação e pedala pode comer um pouquinho mais. Aí depende. Depende do gasto de energia, né? Foi Jarlina ou foi você que antes Foi Jarlina. de entrar no ar falou sobre tem como emagrecer comendo muito? Foi eu. Pronto. Sim. Aí a gente entra numa... Vou logo dizendo que tem. Pelo menos no início. Essa questão de sofrer, passar fome, pode acontecer, mas se for uma pessoa que já está há meses ou há anos numa dieta hipocalórica, tendo resultado, realmente pode chegar a um ponto onde não vai ter muito para onde correr. A pessoa já está com um percentual de gordura baixo, quer baixar mais ainda, inevitavelmente vai passar por uma situação como essa. Mas não é para uma pessoa que está iniciando uma alimentação voltada para emagrecimento sofrer com fome, não. Por quê? Porque tem estratégias que permitem fazer com que a pessoa ingira uma boa quantidade de comida ao mesmo tempo ingerindo uma baixa quantidade de energia, que é o que importa para emagrecer. Não é ingerir pouca comida, é ingerir pouca energia. Como assim? Não é a mesma coisa? Não. Existe um termo que a gente chama de densidade calórica, que é muito relevante. E aí, para quem precisa criar autonomia alimentar, é muito importante entender esse termo, que significa o quê? Densidade calórica é a quantidade de energia, de calorias que tem em uma determinada quantidade de um alimento. Vou dar um exemplo para você. Pega 100 gramas de 2 alimentos diferentes. Vamos lá. Vou pegar aqui 100 gramas de um alimento como batata inglesa, batatinha. Vou pegar 100 gramas de macaxeira. A mesma quantidade, concorda? De comida? 100 gramas e 100 gramas. Isso. Só que 100 gramas de macaxeira tem, eu acho que quase o dobro de calorias do que 100 gramas de batata inglesa. Então, uma pessoa que está fazendo uma dieta voltada para emagrecimento, o que é que ela tem que fazer? Evitar utilizar macaxeira. mais alimentos, não necessariamente evitar a macaxeira, mas eu estou só dando um exemplo de que ela tem que, é bom para ela dar preferência a alimentos que têm uma densidade calórica menor. Vou dar outro exemplo. Tapioca é um alimento muito atrelado à dieta, né? É um alimento saudável e etc. E é um bom alimento, porém é um alimento muito denso do ponto de vista calórico. Tem muito carboidrato, muita caloria. Se você pegar 100 gramas de tapioca, tem, acho que algo em torno de 80 gramas de carboidrato. Se você pegar 100 gramas de pão, que às vezes a pessoa troca o pão pela tapioca, né? Você pegar 100 gramas de pão, vai ter bem menos carboidrato, bem menos caloria do que 100 gramas de tapioca. É. Aí Então, a pessoa desse deixa ponto de comer o pão, não vou comer uma tapioca. Porque é mais saudável. Acaba sendo pior dependendo E da o estratégia dela. Entendeu? Então, ter uma densidade calórica baixa é o que uma pessoa precisa para não passar fome. Então, utilizar alimentos que têm uma baixa densidade calórica. Vou dar outro exemplo de um alimento que é considerado muito saudável, as pessoas usam na dieta,
mas que é muito calórico. Pasta de amendoim, castanha, por exemplo. É saudável? É, mas é muito calórico. E se você não tiver noção da quantidade que você pode comer, você vai comer ali... Você não vai perder peso. Vai comer um saquinho de castanha, porque maravilha, é saudável, só que é muito calórico, tá entendendo? Então você tem que saber os alimentos que têm uma baixa densidade calórica, dentre eles frutas, vegetais, então sempre abusem de salada na hora do almoço ou qualquer outra refeição que se combine com salada, arroche na salada. Por quê? Porque tem uma densidade muito baixa do ponto de vista calórico. Melancia tem uma densidade calórica muito baixa. É praticamente água. E que sacia rápido, né? 90 e tantos por cento, 90 e um bocado. É água. Então, me diga uma coisa, algumas pessoas têm aquilo de colocar o óleo de coco. O óleo de coco na comida ou tomar utilizar para cozinhar, fazer ou tomar uma colher antes. Isso é interessante? Isso aí ajuda? Então, o óleo de coco já há alguns anos teve um boom aí. Sempre, todo ano surge alguma coisa que parece o santo milagre. Milagre, exatamente. E o óleo de coco teve uns anos atrás que a gente chama de hype muito grande, né? Mas acaba que é uma gordura, apesar de ter gorduras saudáveis na composição do óleo de coco, ele é composto principalmente por gordura saturada, que é aquela gordura que eu falei também no início, que não é interessante a gente ingerir em grandes quantidades. Então o óleo de coco pode ser usado, assim como qualquer gordura, mas não é nenhum alimento. Mas comparando aqui o óleo de coco para o óleo de soja. O óleo de soja sempre... Tem preparações que faz mais sentido usar óleo de soja. Se for fritar alguma coisa... Cara, aí é onde é a importância de procurar um profissional, porque você cai em cada mito, né? Em cada coisa, que às vezes você... É muito comum a pessoa chegar já com aquilo... Essa do pão aí eu fiquei beijo, porque eu já fiz isso muitas vezes. A ideia é a pessoa... Trocar o pão pela tapioca, trocar o pão pela tapioca. Muito comum também a pessoa já chegar com a ideia na cabeça de que cozinhar com óleo de coco ou com banha de porco é mais saudável. É muito comum. E eu sempre oriento a pessoa, se puder, utilizar azeite. É mais interessante do que essas outras gorduras. Então vai fazer um ovo na frigideira. Faça com azeite. Com azeite. A principal dica é, independente da gordura que você colocar, coloque uma quantidade baixa, porque gordura é muito calórica, não é interessante ingerir em grandes quantidades. Mas, além de colocar uma quantidade pequena, se utilizar azeite é mais interessante do que utilizar um óleo de coco ou uma manteiga, uma margarina. Janderson, tem uma pessoa perguntando aqui, Maria, ela tem gastrite. E aí ela está perguntando quais são os alimentos que não se devem ingerir para não inflamar mais ainda, né? Certo. Cafeína, tudo que tem cafeína, então o café, por exemplo, uma pessoa que tem gastrite, não é interessante. É uma coisa... E refrigerante, né? Também. Refrigerante, eu citei porque, como muita gente... É comum, né? No Brasil, o brasileiro gosta muito de café. E às vezes a pessoa tem gastrite, às vezes desencadeia muito os quadros ali por conta do café e não sabe. Mas refrigerante também, qualquer coisa que tenha cafeína e qualquer alimento que seja ácido, frutas cítricas, por exemplo. Então, laranja, até um abacaxi. Mas é um tipo de quadro clínico que você tem que perceber, se observar e ver se esses alimentos causam algum tipo de desconforto. Porque muitas vezes a pessoa tem gastrite, mas como ali uma rodela de abacaxi, não sente nada. Não sente nada. Então é só observar. Mas de modo geral, frutas cítricas ou qualquer alimento que seja ácido, não é interessante, tá entendendo? O salsicha também não é muito bom, não, né? Processados, né? Processado não é legal para ninguém, tinha né? inclusive uma pergunta aqui que é parecida com essa que você já respondeu, A pessoa perguntou... Alimentos apimentados também. A pessoa perguntou, já respondeu, né? A pessoa colocou, sinto sintomas indigestivos, constipação, azia, o nutricionista pode melhorar esses sintomas? Muito, é uma das coisas que eu mais lido no consultório. Com pessoas com esses problemas. Pessoas com problema, principalmente intestinal, prisão de ventre, né, que o pessoal fala. Por quê? Porque a ingestão de água costuma ser baixa, é uma das principais coisas que a pessoa precisa melhorar para poder ter um intestino que funcione adequadamente. Então, aquilo que eu falei, a pessoa chega com um objetivo grande, principal, maior, mas primeiro a gente tem que tratar pequenas coisas. Sim. Uma dessas pequenas coisas que eu costumo muito tratar é essa questão de problemas com digestão, intestinal, dificuldade de ir ao banheiro. E aí a dica para a pessoa que perguntou aí, como é o nome dela? Maria, foi isso, a Maria que perguntou. Foi a sua, se você aumentar a sua ingestão de água e você aumentar a sua ingestão de fibra, certeza que vai melhorar.
questão de 1 2 semanas você já está percebendo Tem que melhor. beber bastante água. E aí água já sabe, né? Fibra, eu já falei, mas repetindo. E como é que eu aumento minha ingestão de fibra? Aumentando Onde é que eu encontro a fibra? onde danado tem fibra? Alimentos de origem vegetal, principalmente. Então, frutas e verduras de modo geral. É bom. E aí, outros alimentos que tem no nosso dia a dia que podem ajudar muito por ter muita fibra. Feijão. Então, feijão é rico em fibra. Sementes, como aveia, linhaça, chia, também são alimentos muito ricos. E tem também algumas suplementações, que se for o caso, mas não precisa fazer suplementação. Através da alimentação a pessoa consegue tranquilamente ingerir uma boa quantidade de fibras. Mas tem o psyllium também, que é um suplemento de fibras, que pode ajudar bastante também nessa questão. Mas aí melhorou essas duas coisas. Já melhora. Janderson, a gente falou sobre o café da manhã. Deixar de tomar café da manhã para emagrecer. O jantar. A pessoa deixar de jantar para... É a mesma coisa. A mesma coisa porque... Assim, é muito difícil alguém tirar o jantar. Mas com uma pessoa tirar o café da manhã, né? E aí acabar justamente chegando de noite... Porque algumas pessoas tiram o café da manhã porque tá dormindo, né? Aí fica mais fácil. Mas aí, se não for uma pessoa que acorda de meio-dia, 1h da tarde, ela pode fazer um café da manhã para evitar comer muito nas refeições do almoço, seguintes, que geralmente são mais calóricas, né? A maioria das pessoas, uma das questões também que eu coloco lá no questionário que eu falei, que eu envio, em qual momento do dia você sente mais apetite. É muito comum a pessoa falar de noite. Eu sinto de noite. Maioria. Por que isso acontece? Porque a pessoa não se alimenta bem ao longo do dia. Chega de noite, o corpo está pedindo ali comida, energia. Muitas vezes é a pessoa que não faz o café da manhã, ou muitas vezes é uma pessoa que faz o café da manhã, faz o almoço, sei lá, meio-dia, só vai jantar de 8, 9 horas da noite. Mas se você passar 8, 9 horas sem se alimentar, é óbvio que quando chegar na hora de jantar, você vai estar morrendo de fome. E aí a estratégia que eu falei é colocar um lanche pela tarde, nesse exemplo que eu estou dando, por exemplo, justamente para fazer a pessoa chegar no horário do jantar sem sentir tanta fome. Mas se fosse para tirar alguma refeição, fazer um jejum muito grande, seria melhor tirar o jantar, porque aí é um momento onde as pessoas costumam mais exagerar. Acho dificilmente a pessoa tirar o jantar e chegar no outro dia comer o mundo no café da manhã. Pode acontecer, né? A pessoa passar muito tempo sem comer, vai ter um apetite maior. Mas é mais comum a pessoa que não faz o café da manhã exagerar na hora do jantar do que uma pessoa que tira o jantar. Porque o jantar você janta e aí geralmente você vai descansar, você vai queimar poucas calorias, né, do que durante o dia, né? Então, mas uma coisa mais leve, né? Mas o principal que vai fazer um efeito positivo ou negativo não é o que você come numa refeição específica, não. É o que você come no dia inteiro. Então, se você tirar o jantar, mas aí você compensar aquilo que você tirou no jantar, comendo muito no café da manhã, no almoço, não adiantou de nada, tá entendendo? O que importa é a quantidade total do dia, não é de uma refeição Então, específica. aí onde vem aquilo lá interessante da pessoa comer algumas vezes durante o dia para não exagerar. Fracionar melhor, porque a pessoa se mantém. Fracionar e ter uma boa ingestão de fibras, lembra? De proteína e uma adequada hidratação para poder ter uma saciedade maior e não ficar, né, com tanta fome e acabar comendo muito em algum momento. Eu tenho uma pergunta aqui da Xará, aqui, o nome dela é Daniela. Ela pergunta, ela diz que sempre que faz exercício, não precisa ser na academia, ou quando não almoça no horário aí de meio-dia, ela diz que sempre muita tremedeira nas mãos e nas pernas. Perguntou se isso aí é a falta de algum nutriente, alguma coisa assim. Tem que investigar, né? Falando só dessa forma que ela falou aí, eu não consigo falar para ela com tem que entender, uma exatidão. Né? Tem que investigar todo o histórico, se ela já sempre teve isso, algo se tem errado alguém na não família tá certo, que né? tem. Exatamente. Certo não é, o certo não é, né? Tem que ter alguma coisa. Não é comum, né? Não é comum. Eu ia precisar entender melhor como que é esse sintoma, esse sinal histórico, se tem alguém da família que tem também. Porque às vezes também... Entender toda a rotina dela. Isso aí também é um assunto muito sério, porque às vezes pode ser problema, mas pode ser um problema, né? Pode ser alguma condição clínica que não tenha nada a ver com a alimentação dela, com a nutrição. Pode ter, claro. Mas exatamente, é verdade. Janderson, vamos finalizar, né, Daniela? Sim. Porque senão Janderson vai sair daqui às 3 da tarde. Senão aí os outros programas, né? Vai ficar chateado. Nada, tá tranquilo. Janderson, eu gostaria de agradecer a sua participação. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, reforça aí os seus contatos, porque as pessoas estão gostando bastante da entrevista.
Gelson Xavier, ótimo profissional. A Jaqueline Fonseca, muito boa entrevista. Inclusive, Obrigado. essa entrevista vai ficar gravada aqui para vocês assistirem depois. Ou você que chegou agora no final, poder voltar e acompanhar o que foi dito anteriormente. Jandes, muito obrigado, viu? Deixa aí os seus contatos novamente para reforçar. Certo. O Instagram, né? Janderson__Pinheiro. Então, quem quiser seguir, acompanhar lá, tanto para entrar em contato, como também para acompanhar os conteúdos que eu posto lá. Posto bastante dicas sempre. E o WhatsApp 986018903. E só agradecer aí mais uma vez o convite, né? Tive aqui, eu acho que em 2021. Foi bem quase... antes da pandemia, né? Não, acho que foi já na pandemia. Foi já. Na pandemia que a gente mas falou. Já vai fazer 2 anos aí. Fazer 2 anos, muito boa. E como eu falei no início, é sempre bom tá falando sobre saúde, qualidade de vida, desempenho, estética, que é uma coisa também muito atrelada ao nutricionista hoje em dia. E é isso aí. Espero poder estar outras vezes participando aí. E a alimentação é um fator importante da saúde, Para né? tudo. É isso aí. Então, gente, vocês que precisam de um profissional, não vá pesquisar no Google, né? Às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha mais do que ajuda. Eu passei vários anos da minha vida comendo tapioca, achando que era melhor do que pão. Vou mudar hoje, viu, Janderson? Não vou exagerar, tá? Depende, Vou substituir um por um, um por outro. Então, só reforçando aí, o Instagram é Janderson__Pinheiro. Isso. Pinheiro. Isso. Vai localizar você lá no WhatsApp. E no próprio Instagram tem um link lá no perfil que esse pra link marcar leva consulta, até, né? Isso, leva até o WhatsApp. É isso aí, Daniela. É isso. Você. Janderson, obrigada, né? Com agradeço. certeza foi muito esclarecedor suas dúvidas, para a gente também e para os ouvintes, né? Eu espero que você também venha mais vezes aqui para a gente conversar mais um pouco. Com certeza. As dúvidas que não foram tiradas, né? Até porque o tempo não deixa, mas fique à vontade para quando você quiser vir aos estudos. Muito obrigada. Bom demais. É isso aí. Aos ouvintes da nossa FM, muito obrigado pela audiência. Logo no início do programa, eu tive que me ausentar aqui, que eu recebi uma notícia muito triste, né? O falecimento aí da irmã Preta, a mãe de Jússi. Ela faleceu agora meio-dia. E foi um baque grande, né? Porque a gente é muito próximo, né? A gente é muito próximo. Por isso que eu tive que me ausentar esse tempinho ali, né? Fui tentar me recompor um pouco. Daniela segurou a barra aí. Quero desejar meus sentimentos, né? Sentimentos muita de luto força e força para Jússi, Gessé, família. Irmão Duda, que Deus possa confortar nesse momento de dor e tristeza. É isso aí, Janderson. Obrigado, viu? Parabéns pela belíssima entrevista. Foi muito aproveitadora, né? Foi muito bom. E é isso aí. No próximo sábado tem mais. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Ótimo domingo para vocês.